Os Okimura são dois irmãos gêmeos que vivem com seu pai em uma igreja. Rin era o mais velho e um poço de problemas, sempre se envolvendo em brigas por ser esquentadinho. Já Yukio era o mais excepcional e inteligente, tendo passado para uma academia muito respeitada, mas Rin não era malvado, muito pelo contrário. A briga que ele se envolveu hoje era porque alguns garotos estavam torturando e matando pombos, e Rin não iria deixar isso acontecer e acabou dando supapos neles. Mas mesmo assim, todos ainda não tinham esperanças nele, e os outros padres arrumaram uma entrevista de emprego, um currículo e até um terno. Estamos quase batendo 150 mil inscritos, e para você não está tendo 7 anos de azar, peço humildemente para que você se inscreva e deixe um like e ative o sininho. Vamos voltar para o vídeo. No dia seguinte, ele mal conseguiu colocar a sua gravata, mas quando encontrou seu pai falando sobre o trabalho, ele decidiu ajudar. Shiro é um padre exorcista, mas Rin não acreditava que demônios realmente existissem, mas o padre disse que existiam dentro dos corações. Shiro ajuda Rin com a gravata, e mesmo com tantos problemas se orgulhava de seu filho, e Rin iria provar que realmente havia crescido. Na entrevista ele não foi muito bem, mas na hora de provar o seu valor de trabalho, ele se provou ser um habilidoso em diversas coisas, e até fez uma comida deliciosa que fez a gerente lhe dar um emprego. Mas ao avisar os outros de sair do estabelecimento, ele se depara com a menina que estava na igreja mais cedo, e ela parecia estar sendo perturbada por algo. No começo, Rin só pegou seu cachecol, mas depois ele viu algo muito estranho que parecia ser uma criatura. Ele corre atrás da criatura para pegar o que era da menina, mas no caminho acaba destruindo tudo e perdendo o emprego. Mais tarde ele estava muito decepcionado consigo mesmo, e nem o Kyo conseguiu animá-lo, mas ao voltar, ele se depara com a mesma menina, Yui. Junto de seu pai, ele agradece a Rin por ter salvo ela, e quando Rin explica quem atacou, o pai supõe que sejam outras crianças, mas na verdade Rin diz que era uma criatura acreditando na criança. Shiro entrega o que parece ser um amuleto para Yui e diz para o pai que é extremamente importante para que acredite nela, mas no fim Rin acabou se ferrando, porque a conta dos danos que ele causou chegou na igreja, mas Shiro não estava preocupado com isso e sim com algo muito perigoso que estava por vir, e o que eu já havia partido para a nova academia nesta manhã. Porém, o que alarmou foram criaturas passando pela sua janela. Ao sair do seu quarto, ele se depara com aquele garoto que brigou outro dia e mesmo não podendo sair, ele sai para resolver as coisas. Ele não queria brigar, só queria que Rin ficasse em silêncio, pois tal garoto iria estudar na mesma escola que Yukio e não queria ficar com uma fama. Ele não falaria nada, mesmo sem dinheiro, mas o garoto chantageia dizendo que poderia espalhar falsos boatos sobre Yukio, e Rin não se controla, batendo nele de novo ali mesmo. Porém, havia algo estranho com esse cara, ele parecia mais um bestial e nada humano. Rin é pego e quase sendo morto pelo tal garoto, até despertar chamas azuis em seu corpo. Com isso, seu inimigo revela ser um demônio, e queria levar Rin para o outro mundo, pois segundo ele, seu pai, Satã, estava o esperando. Mas Shiro aparece para acabar com a festa do demônio, e o exorciza ali mesmo. Rin estava bem, e Shiro explica que há dois mundos, como se outro fosse a terra dos demônios, e fazer uma passagem entre os dois era extremamente proibida, mas era o que estava acontecendo agora. Todos esses demônios iriam atrás de Rin agora, pois ele era metade demônio, mas não era filho de um demônio qualquer, era filho do rei Satã. Ele sempre foi diferente dos demais, sendo taxado como demônio. Agora eles estavam fugindo, cercados por inúmeros demônios. Eles ainda teriam de ir para casa, pois estava chegando o pôr do sol, e era nesse ponto que os demônios ficavam mais poderosos. Shiratori, o garoto que foi possuído antes pelo demônio, não se lembrava de nada, mas com tanto ódio pelo Rin, ele acaba sendo possuído pelo mesmo demônio novamente. Ao chegarem na igreja, os padres já estavam fazendo os preparativos à proteção contra demônios. Rin não estava entendendo nada, mas seu pai lhe mostra a Kurikara, uma espada matadora de demônios que estava escondida na igreja, e nela contém os poderes selados de Rin, mas ele não poderia usá-la, pois poderia virar um demônio permanentemente. E Yukio também era, igual a ele, mas como Yukio se desenvolveu de forma diferente, Rin acabou herdando os poderes por ser o mais forte, mas obviamente Rin fica extremamente irritado por todos terem escondido isso dele por tanto tempo. Ele foi criado como um humano, com a condição de que nunca viraria um deles. Shiro prepara tudo para que Rin ficasse protegido, ele tranca a passagem secreta, podendo sair ao nascer do sol. Ele liga para o reforço. Os padres começam a matar todos os demônios na igreja para proteger Rin, mas Astotori, que queria levá-lo até Satã, era muito poderoso, mas Rin aparece e o derruba, dando brecha para que Shiro o exorcizasse.
Por hora, Rin teria de sair dali, pois os demônios estavam ali por ele, e tudo ficaria melhor sem ele, foi isso que ele pensou. Ele começa a dizer que nem sequer é filho de Shiro, que ele só fingiu ser um bom pai esse tempo todo, que eles eram desconhecidos, até Shiro interromper com um tapa no rosto e mandar arrumar suas coisas para partir. Mas o pior acontece, finalmente os demônios tomam conta do corpo que queria. Satan toma o corpo de Shiro. Satan abre o portal para outro mundo, dizendo que era pai de Rin, e que ele era muito especial para conseguir viver nesse mundo, mesmo sendo um demônio. Mas Rin se recusava a acreditar, dizendo que era um humano, mas para salvá-lo seu pai, Shiro se sacrificou, matando o corpo em que Satan estava para que Rin pudesse escapar. Mas o portal para o outro mundo já estava aberto e não iria se fechar. Mas para salvar seu pai a todo custo, Rin desbanha a Kurikara, despertando o poder demoníaco e conseguindo fechar o portal no momento em que o sol nasce. Mas Shiro já estava morto nesse ponto, e o Kyo aparece e vê toda a cena, mas já era tarde demais. No enterro, Rin estava muito mal e decidiu ligar para o tal reforço no celular de Shiro, mas a pessoa já estava lá. Ele se apresenta como Mephisto e é bem direto, dizendo que eles estavam ali para matá-lo, e as únicas opções de Rin no momento seriam ele se matar ou fugir, mas ele se recusa a ser um demônio, dizendo que queria lutar ao lado deles como humano. Mephisto acha isso bem interessante e, mesmo quebrando algumas regras, aceita a proposta de Rin. Ele se tornaria um exorcista. Era hora de partir da sua casa e colocar a cabeça no lugar depois de tudo o que aconteceu. Para os dois irmãos, Mephisto aparece para buscar Rin e o destino deles seria a academia de Seijui, no qual Mephisto era o diretor, e logo Yukio também aparece, e Rin ainda achava que ele não sabia de nada. Rin estava muito empolgado com o lugar enorme, e já começou sendo julgado pelos outros. Mesmo assim, Rin estava frustrado por ter que estudar o ensino médio, mas Mephisto aparece para explicar que ele teria de fazer tanto o ensino médio quanto o preparatório de exorcismo, e obviamente ele teria de esconder que é filho de Satan. Ao chegar no lugar escondido para exorcistas, ele entra na sala de aula, mesmo bem nervoso, mas a coisa mais chocante era o fato do professor ser seu irmão. Obviamente, Rin fica com raiva do seu irmão por não ter contado tudo sobre isso. Pelo fato de só dele não saber de nada, Rin o perturba tanto que ele dispensa os alunos e tem uma conversa particular com seu irmão, mas no meio dela um frasco acaba caindo, liberando alguns demônios. E o Kyo, enquanto matava ele, disse que Rin era um idiota, e que seu pai lutava o tempo todo para a possessão de Satan, mas por culpa de Rin, por ele ter dito aquelas palavras, ele foi possuído e morto. Rin até poderia aceitar a culpa por isso, mas nunca apontaria uma arma para o seu próprio irmão. Ambos se tornaram exorcistas para serem mais fortes, para se protegerem um ao outro. Os irmãos fazem as pazes finalmente. Mas na hora de ir ao seu dormitório, Yukio era seu colega de quarto e o inferno de verdade estava prestes a começar. Rin estava enfurnado só lendo histórias e conteúdo teórico. Então, quando Yukio saiu em uma missão, ele o convenceu a ir junto para ver como era feito. Ao chegar no local, Yukio fala para Rin ficar parado ali, mas ele obviamente não ficou. Rin vai ter um jardim bem bonito, mas sem querer derruba um portão de guarda, e a menina no jardim o chama de demônio, pois o portão só protegia deles. Aparentemente o problema enfrentado era nas pernas dessa mesma garota, e o Kyo descobriu que esse demônio a assolava desde a morte de seu avô. Rin faz as pazes com a garota e até ajuda no jardim, até o Kyo aparecer e apresentá-las formalmente. Ela era Shemi, filha da dona da loja. Suas pernas estavam sendo infestadas por um efeito demoníaco, provavelmente um demônio que assoava o jardim. Sua mãe queria tirar ela desse lugar, mas Shemi se recusava, pois ela amava muito seu avô e queria ajudar o tesouro dela. Shemi fazia de tudo por aquele jardim, e quando sua avó faleceu, uma suposta entidade se disse ser a fada daquele jardim, e foi aí que Shemi deu a brecha para que o demônio pudesse prejudicá-la. Durante a noite ele voltou ao jardim. Rin percebeu que ela se culpava pela morte de sua avó, assim como ele fazia com seu pai. Então, em momento tocante, a motivou, mas Rin aparece para dizer que o demônio poderia ser derrotado facilmente. Porém, ele se revela usando Shemi como escudo, e os irmãos teriam de trabalhar juntos. Rin foi uma distração, e o Kyo iria atirar, mesmo com Shemi ali, não era um blefe. O tiro atinge Shemi, mas era uma bala falsa, e com a brecha Rin picota o demônio. Rin deu um cascudo em Shemi e tudo acabou bem. Rin ainda era um idiota, mas era inofensivo. Apesar disso, havia um aluno que o odiava só por Rin ser desajeitado. Rin vivia dormindo nas aulas, e o garoto que provocava, Ryuji, era um gênio. Segundo Yuki, ele tinha bom comportamento, era um bom esporte e era muito inteligente, além de falar que Rin deveria aprender um pouco com ele. Quando Rin e Shemi ficam sozinhos, Shemi iria revelar algo para Rin, mas Ryuji chega para interromper, e ambos tinham amigos ao seu lado. Mesmo assim, eles passaram a competir nas aulas e Ryuji acabou se ferrando por atacar ele, pois Rin era um aluno especial, protegido pelo próprio diretor.
Mas Yuji não era diferente de Rin, visto que também virou exorcista para um dia derrotar Satã, há 16 anos atrás na Noite Azul, no qual diversos exorcistas morreram, inclusive o monge que cuidava de Ryuji e seus amigos, e por isso ele está na academia. O professor teve de sair no meio da aula, por isso Ryuji e Rin começaram a discutir de novo. Ryuji pensou que, por Rin ser um aluno especial, era só um riquinho querendo atenção. Por isso quis que ele provasse sua determinação nesse curso, o desafiando para ir até os demônios lá embaixo, tocá-los e sair sem receber nenhum ataque. Esses demônios são conhecidos por ler as emoções dos alvos e usá-las ao seu favor para atacar suas vítimas, mas Rin não aceita, pois não poderia desbanhar a sua espada na frente deles e não era burro a esse nível. Mas Yuji tinha seu objetivo acabar com Satã, pois todos o julgavam por estar rindo dele. Ele culpava seu pai por ter sido fraco. Então, ele mesmo vai até o demônio e acaba sentindo com as ruínas por estarem rindo dele, e é atacado, mas Rin aparece e consegue controlar o demônio facilmente, dizendo que ele iria derrotar Satã e não Ryuji, e outra discussão começa. E o que eu estava vigiando Rin, pois o poder de Satã era instável, mas ele era o único com segredos. Mephisto era um demônio, estava ali para treinar Rin, para que ele pudesse herdar o poder de Satã. No horário do almoço, era um caos. Rin acabou arrumando briga por um sanduíche com Ryuji, e quando a Yuki se ferrou, pois tinham muitas meninas em cima dele, então ele saiu correndo e levou seu irmão junto. Mas na escola haviam comidas melhores e sem competição, mas eram extremamente caras. Então Rin foi reclamar com Mephisto, mas ele só ganhou um dinheiro muito miserável para o mês todo, mas Yukio tinha uma solução. Rin iria cozinhar para Yukio e a comida seria paga, ou seja, ele teria o que comer desde que cozinhasse. De noite, eles foram até a cozinha do refeitório masculino, mas Rin iria preparar tudo no dia seguinte, então ficou sozinho na cozinha. Mas na manhã seguinte, Rin reclamou que Yuki havia comido tudo, mas ele nunca faria isso, e parando para pensar, eles sempre tinham comida pronta, mas alguém estava vivendo ali. Ao chegarem na cozinha, eles se deparam com Mephisto, mas ele era só um substituto temporário. O Kobaki era o cozinheiro, que acabou ficando muito bravo por eles ter usado a cozinha sem permissão, mas isso não poderia ficar assim, já que a comida de Mephisto era horrível. Rin arruma toda a cozinha novamente, mas o Kobaki não estava nada feliz, e decide aparecer quando Yukio volta das aulas. Alguma coisa parecia que ia acontecer, mas Mephisto explica que foi só uma competição culinária, e agora ambos eram amigos de cozinha, mesmo cozinhando para seu irmão, e ainda não tinha boa fama com as garotas, pois elas não acreditavam que ele tinha feito aquilo tudo. Chemi estava na porta do dormitório deles, mas não só elas, as garotas obedecem por Yuki também. Ela só foi até a sala para tomar um chá, mas isso não importava. Quando anoiteceu, as meninas foram até a cozinha e ficaram bravas, pois chamaram Chemi e tinha feito toda aquela comida, mas o Kobaki apareceu. Os dois ouvem gritos das garotas durante a noite, e quando vão averiguar, o Kobaki estava tentando fazer cozido delas, mas com o discurso motivador de Rin. O demônio encontrado, eles perceberam que a culpa era de Yuki por não ter dado atenção a elas. No dia seguinte, Yuki acabou comendo tudo e ficando estufado, e até com medo de comida, mesmo se adaptando mais à escola. Chemi ainda não tinha amigos, então teria que resolver isso, pois não poderia depender de Rin para tudo. Os exames para se tornarem exorcistas de classe baixa, ex-ire, estava chegando, por isso todos iriam a um acampamento de treino, mas para isso Rin teria de preencher algumas coisas que nem sabia. Com a explicação de Ryuji, Konekomaru e Hunzo, Rin entende que há diferentes classes de exorcistas e que cada um lutava de uma forma e todos precisavam dessa qualificação. A que mais se encaixava com ele era o Knight, que lutava com as espadas. Na aula de invocação, as únicas que se deram bem foram Chemi e Uzomo, invocando demônios com êxito, e Chemi aproveitou isso para puxar assunto, dizendo que nunca teve uma amiga, mas acabou que Uzuma fez somente carregar bolsas e até os meninos aparecerem. É claro que Uzuma estava usando Chemi para fazer as coisas. O acampamento seria no dormitório onde os irmãos dormiam, já que estava vazio, e quando todos chegam, Rin percebe pelo que Chemi estava passando. Depois dos testes, as meninas foram até o banheiro juntas, mas Chemi ficou de fora, e Rin aproveitou para tentar alertá-la, mas ela não queria acreditar nisso, queria acreditar que finalmente tinha uma amiga. Izumo tinha sim uma amizade, mas era somente Paku, e não Chemi, mas sua amiga não estava gostando de como ela estava tratando Chemi,
ele, porém, um demônio Go aparece no banheiro e começa um ataque contra Paku. Rin escutava os gritos e vai correndo até lá. Izumo tentou invocar seus demônios, mas com seus sentimentos embaralhados, eles acabaram atacando e Rin aparece para lidar com isso. Shenmue aparece para tratar dos ferimentos de Go em Paku com a ajuda do seu pequeno demônio, enquanto Rin distraiu o demônio, mas ele não iria conseguir lutar sem sua espada, até Yukio aparecer e colocar o demônio para correr. Paku é tratada com sucesso graças a Shenmue, mas Izumo estava muito triste, chorando de frustração por não ter conseguido ajudar sua própria amiga, e Rin só lhe deu uma roupa para vestir, mas a pior parte é que o professor da invocação estava por trás disso tudo. No dia seguinte, Izumo até agradece a Rin pela ajuda. Paku estava bem fraca e se recuperaria em dias, mas no fim de tudo, ela iria sair do curso de exorcismos, pois não era para ela. Shenmue ainda não havia se decidido se gostaria de se tornar um exorcista, mas por enquanto só gostaria de ajudar os outros. Nas aulas dos Oriá, os exorcistas que usavam os ritmos bíblicos, Izumo não foi tão bem, mas Ryuji demonstrou ter muito bom conhecimento nessa área. Izumo até zombou do objetivo dele, mas Ryuji a confrontou sobre o dela, o que acabou numa discussão até o professor voltar. A próxima prova seria com os demônios pedras, que ficava cada vez mais pesados à medida que eram segurados. O objetivo disso era fortalecer eles e mostrar que os exorcistas não são tão poderosos assim, e que devem trabalhar em grupo. Yuki sairia por algumas horas, enquanto isso, eles ficariam ali, isso até a luz cair e eles serem atacados pelo Go novamente. Shenmue consegue atrasar o demônio com suas plantas, mas Go são muito fortes no escuro. Todos começam a ser afetados pelo sangue de Go, mas Jin não sentia nada por ser metade demônio, então ele teria que se livrar da criatura por enquanto, mas o Go havia se dividido e outra parte ainda estava com os outros, então Ryuji iriam recitar alguns hits para matar o demônio, enquanto Rezon fazia a cobertura. Rin estava tentando restaurar a energia do painel, mas o Go estava lá para atazanar ele, e não só ele, como o professor infiltrado, que queria ver as chamas do filho do Satã. Ryuji estava quase terminando de recitar, mas Shenmue acabou desmaiando e a barreira de raízes caiu. Rin sabia que ela era o culpado pelos ataques, mas tinha de se concentrar agora. Usa a Kurikara para matar o Go. Enquanto isso, no outro cômodo, Shenmue estava preocupado com Izumo, mesmo naquele estado, e ela percebeu que não era a mesma. Ela consegue invocar seus demônios novamente, e dessa vez assumiu o controle. O Go foi distraído por um momento, mas conseguiu pegar Ryuji, que ainda estava recitando os 21 capítulos, até que na sua última palavra, as luzes acendem e a criatura queima com o que Ryuji recitou. No fim, Ryuji ficou muito bravo com Rin por ter ido sozinho, mas Izumo estava feliz por ter feito uma amiga, e tudo acabou bem. No fim, Mephisto aparece para dizer que era tudo um teste e haviam muitos exorcistas escondidos para ajudá-los caso necessário. Isso era para prová-los como ex-Ares. Mas ainda estava pensando no que o professor disse sobre ele ser filho de Satã. Todos estavam preocupados em serem aprovados, mas concordaram com os dois alunos que antes não fizeram nada, e que Shenmue com certeza seria aprovada, mas Jin era o mais misterioso, e Izumo estava muito intrigada, pois ele havia derrotado um Go sozinho, e o que o controla o professor de Neo House, dizendo que ele passou dos limites com Rin. Mas ele disse que tudo foi permitido por Mephisto. Era um teste para saber se seus poderes poderiam ser controlados, mas o que eu não estava gostando nada disso. Era um teste para saber se seus poderes poderiam ser controlados. E o que vai até Shenmue para falar sobre o seu futuro como exorcista, e mesmo que ela não tivesse esse objetivo, poderia fazer algo muito maior com seu talento. E o que eu até lembra de quando recebeu o certificado e foi à loja pela primeira vez. E ele disse até que seu irmão fazia quase tudo por ele, ninguém era incrível assim. As pessoas tinham de treinar, mas o que acaba sendo interrompido por um mau pressentimento e tem de deixar a conversa para depois. No dormitório, Neo House tentou realmente matar Rin, mas o Kyo tinha tudo preparado, ele estava em outro lugar. Eles começam um confronto, mas a invocação de Neo House era muito poderosa para o Kyo, e Rin aparece para queimá-lo e acaba sendo pego, mas o Kyo consegue apagar o círculo de invocação. Neo House era um dos sobreviventes da Noite Azul, mas Satã matou toda a sua família e tirou seu olho, por isso, ele faria qualquer coisa para matar ele e o filho dele. Rin acaba sendo atingido, mas ele não se importa com isso. Ele poderia fazer isso o dia todo, mas não queria inocentes envolvidos nisso. Neo House sai do local e até passa por Shenmue, e quase flagra a forma demoníaca de Rin, mas o ajuda com o ferimento, mesmo que já tivesse curado pelo fator de cura de Rin. Todos foram aprovados como ex-Ares, mas na comemoração Yukio informa tudo a Mephisto, que iria tomar as providências, mas Mephisto liga para seu irmão demônio, eles pretendiam fazer alguma coisa ainda piores. Era verão e estava um calor infernal, mas esse não era o único problema. Kuro, o vigia
energia demônio não reagia a nada faz meses, e estava muito estranho. Yukio e Rin acabam entrando em discussão por causa do futuro de Rin. Ele queria ser um paladino, mas só uma pessoa teve um título até hoje, e Rin era um exorcista X-Wire agora, mas no futuro teria que usar o poder demoníaco. Ele ameaçava aos outros e a ele mesmo. Yukio só estava preocupado, mas havia algo importante também, uma missão. Obviamente Rin vai lá junto dele. Kuro estava descontrolado e Yukio disse que ele era o mascote de Shiro. Kuro um dia foi divindade, mas sua cultura acabou sendo esquecida e seu templo destruído, o que o fez se tornar um demônio, mas Rin por também ser um deles. Conseguia entender o que ele falava, e Kuro estava chamando a todos de mentirosos. Kuro era muito poderoso e não estava dando conta dele. Ninguém conseguia resolver os problemas causados por Kuro no solo sagrado onde nasceu, somente o paladino Shiro, que resolveu tudo sem combate nenhum. Depois disso, Kuro virou guardião do Portal Sul, mas acabou se rebelando após a morte de Shiro. Todos se recuaram para que Yukio usasse uma bomba especial que Shiro tinha contra Kuro, mas Rin estava entendendo o que Kuro estava falando. Kuro não acreditava que a morte de Shiro só por ele ser muito poderoso, chamando a todos de mentirosos e não aceitaria nada a não ser que ele retornasse. Rin pede para Yukio para que tentasse convencer Kuro, já que entendia. Rin diz que Shinro, seu pai, estava assim morto, mas quando Kuro foi atacar, Rin só o derrubou e disse que também se sentia mal, dizendo as exatas mesmas palavras que um dia Shiro usou para domar Kuro. Kuro começou a chorar, pois nunca mais veria Shiro, mas acabou controlado e, é claro, Mephisto ainda estava de olho no garoto. Kuro havia se acostumado com Rin e eles dariam desculpas de que virou um familiar dele. Kuro percebeu que ainda tinha um presente de Shiro. Aquilo com Yukio não era um veneno ou uma bomba, era um vinho de ervas que Shiro sempre preparava para o Kuro, e no fim tudo acabou bem. Renzo e Rin estavam muito animados com a praia e as garotas de biquíni, mas aquilo ainda era uma missão e eles ficaram com a barraquinha de lula frita. Izumo não havia ajudado em quase nada e não estava nem aí para o trabalho em equipe, por isso foi descansar no mar. Porém, ela acabou tendo cãibra e teve que ser salva por um garoto que a nocateia com uma testada para que ficasse quieta. Os outros dois chegam para ver o que aconteceu e o garoto se apresenta como Hokey, mas tinha algo muito mais importante para ser visto, uma mancha negra no mar. Segundo o ancião dali, aquilo era um demônio descrito há 400 anos e quando ele despertasse toda a vila estaria perdida. Mas aquilo já havia acontecido há 6 meses atrás e um homem pulou para derrotar a criatura, mas não retornou. Eles se reencontraram com Yukei, que estava perdido e queria comprar ração para seu cachorro. No caminho de volta, ele revela que seu pai foi um homem que tentou matar a criatura, e por isso Hokey tinha tanta raiva dele. A criatura descrita se assemelha muito com Kraken da mitologia, mas eles não conseguiram derrotá-lo com tantos poucos recursos. Como sempre, o professor fala com sua amada no telefone e tem que sair, deixando-os ir eles sozinhos, e o pior, eles teriam de cuidar de Rohei para que o demônio não atacasse. E ele até aparece de madrugada para dar uma pomada a Izumo. O mar ficou negro novamente, mas Oei não fez nada, só ficou sentado assistindo, esperando o monstro aparecer para vingar seu pai. Oei parecia idiota, mas era fiel aos pensamentos de seu pai, e queria ser forte como ele. Ao pôr do sol, o demônio finalmente aparece. Renzo e Rin não deram conta no começo, então Kuro lidou com a Lula na sua forma gigante até morder a Lula e desmaiar, pois gatos são intolerantes à carne de Lula crua. Rui aparece em uma lancha e um garpão atirando contra o monstro, mas é claro que ele é atingido e afunda no mar. Por sorte, Rin conseguiu salvá-lo e cogitou usar sua espada e chamas azuis, mas uma voz chama por Rui. Era seu pai e ele estava vivo. O pai de Rui explicou que até os demônios podem mudar para melhor e que ele o ajudou em sua caminhada. Foi um final emocionante, mas Izumo não aguentava mais aquele lugar. A Mainon, o irmão de Mephisto, ele estava empolgado com o Japão e sua cultura, mas finalmente estava interessado em testar o filho de Satã. A próxima missão era Mepilândia, o parque de diversões do diretor. Um fantasma está assombrando o local e eles se separam em duplas para acharem ele. Rin ficou junto de Shimi e ambos estavam tímidos, mas até marcaram de sair depois. Enquanto isso, nenhuma das duplas apareceu para encontrar. Rin pareceu ouvir uma voz no carrossel e lá estava o fantasma. Era só uma criança fantasma que fingiu ser dócil, mas acabou pregando uma peça neles e fugiu. Shimi foi pegar no laboratório de espelhos, mas enquanto isso, a Maimon aparece e rouba a espada de Rin, se apresentando como seu irmão e tirando a espada.
A mãe não parecia ser um grande problema, pois sabia demais sobre Rin e decidiu brincar um pouco com ele. Com seus poderes, ele ligou a energia do parque para se divertir com Rin, mas chamou a atenção de todos. Enquanto isso, Xiemi estava começando a entender os objetivos do fantasma e continuou correndo atrás dele. A Mainon começa a destruir Rin com diversos ataques, até Rin se enfurecer e as chamas azuis se fortalecerem. Com isso, eles estavam de igual para igual, mas Xiemi capturou o fantasma e estava em perigo. Rin foi ao resgate e não tinha escolha a não ser usar as chamas para salvar Xiemi. Ela sai ilesa e o fantasma diz que cumpriu seu objetivo. Ele era muito doente e nunca saiu para brincar, por isso só queria um dia de diversão e depois disso ele foi finalmente liberado. Mas Rin acabou no chão por ter ajudado Xiemi, mas ele foi ajudado pelo aluno misterioso da classe, que parecia saber dos poderes de Rin. A Mainon então desiste e deixa isso para outra hora. Todos ficam bem no final, apesar de Rin ficar ferido. Quando Yukio aparece, esse tal aluno diz que ele demorou tanto que ele teve de intervir e revela sua identidade. Ela era uma oficial nas investigações exorcistas, Kirigakure Shura, e havia assumido o caso de Rin.